Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Programa Minuto do Direito. Já estou no ar. E aí, tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Não tem dúvida? Então aproveita e encaminha esse número aqui para alguém que com certeza tem alguma dúvida sobre os seus direitos. Direito trabalhista, direito previdenciário, direito de família, direito empresarial, enfim. Encaminha esse número para alguém que com certeza tem muita gente com dúvida sobre os seus direitos. Mas vamos aproveitar o momento e vamos responder a dúvida da nossa amiga Ritinha. A nossa amiga Ritinha informa o seguinte, que trabalhou 3 meses encostada e não assinaram a carteira. Ela sofreu um acidente e foi afastada, foi demitida. Ela pergunta quais os direitos que ela tem. Vamos lá, dona Ritinha. Aqui é uma situação muito séria, aquela velha situação que a gente sempre está relatando aqui no programa, vínculo trabalhista sem registro na carteira, prejuízo tanto para o empregador quanto para o empregado. Aqui nesse caso o que nós temos é uma pessoa que estava trabalhando sem carteira assinada e que sofreu um acidente. Logo esta pessoa, logo este empregado, esta empregada, dona Ritinha, o que aconteceu com ela? Ela ficou sem os direitos trabalhistas, sem a saúde, olha o prejuízo. Sem os direitos trabalhistas porque não teve a carteira de trabalho anotada, sem saúde porque está doente, sem auxílio por incapacidade temporária, por quê? Porque não tem contribuições previdenciárias. O prejuízo maior ficou para quem? Para o empregador ou para o empregado? Para o empregado. A dona Ritinha aqui está com sérios problemas, está doente, está desempregada e sem auxílio-doença, sem contribuição previdenciária. O que fazer? O que fazer, dona Ritinha? Busque primeiramente a Justiça do Trabalho. Aqui eu lhe aconselho a buscar um advogado especialista em direito do trabalho. Por quê? Direito do trabalho e previdenciário, porque aqui a senhora vai precisar comprovar o vínculo na Justiça do Trabalho para poder requerer o seu auxílio por incapacidade temporária, tá? O auxílio doença aqui decorrente de trabalho, tá? Porque foi um acidente de trabalho. Então aqui a senhora vai ter que ir na Justiça do Trabalho, procurar um advogado, tá? Vai levar toda a documentação que a senhora tiver para comprovar esse vínculo, bem como para comprovar o acidente também ocorrido na empresa. Leve testemunhas, leve tudo que a senhora puder para fazer essa prova. Por quê? Porque lá, esse advogado especialista, ele vai ingressar com a ação, com o processo que vai comprovar esse vínculo, bem como ele vai comprovar o acidente ocorrido e vai querer o quê? A expedição da CAT. Tá? Que é o comunicado do acidente de trabalho. Ele vai requerer que o juiz condene a empresa a apresentar também, a expedir a CAT. Então, olha só, após comprovado o vínculo, expedição da CAT e tudo mais, vai se ingressar com o quê? Com o pedido de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho. Vai se ingressar com esse pedido, aí sim você vai poder se cuidar e ter os seus direitos todos preservados. É interessantíssimo aqui, é de extrema importância a busca deste profissional, tá? E você não ir só, porque se você for sozinho aqui via Justpostulante, você pode? Pode. Com essas dicas que eu estou te dando, você pode até ir sozinho, não tem problema nenhum, essa decisão é sua. Lembrando que o quê? Não é interessante você fazer acordo neste processo. Esse processo aqui, ele é um processo que ele tem que haver a instrução processual. A instrução processual é aquele momento em que o juiz vai ouvir você, vai ouvir a empresa, vai ouvir as suas testemunhas da empresa, vai fazer a análise de todos os documentos que estão juntados aos autos e vai sentenciar, certo? Ele julgando esse processo procedente, lhe dando direito, vai ter assinatura na carteira e o recolhimento das verbas devidas. Com esta sentença, com essa assinatura na carteira,
você pode requerer o seu auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho. Não esqueça que você tem que pedir também a expedição da CAT, certo? Chegando lá no INSS, fazendo esse pedido, o INSS provavelmente vai indeferir. Por quê? Porque ele vai dizer que não tem nada ali na base de dados dele que comprove que você tinha algum vínculo ativo que mantenha a sua qualidade de segurado. Você vai fazer a prova com o quê? Justamente com essa documentação toda que eu lhe falei, a sentença, as provas que você levou nos autos, os depoimentos da parte, o registro na carteira e tudo mais. Ah, doutora, mas eu já ouvi a senhora falar em outros programas que a qualidade de segurado, eu teria que ter mais de 1 ano de trabalho aí. Para acidente de trabalho, não. Para acidente de trabalho, não. Os seus 3 meses que você tem na empresa, devidamente comprovado, para o acidente de trabalho, essa qualidade está garantida. Se fosse 1 dia, também estaria, tá? É a mesma coisa que a pensão por morte. Por isso a importância de você buscar sempre um advogado especialista, porque tem muita coisa que são detalhes. Tá? Mas faça isso, busque a Justiça do Trabalho, comprove esse vínculo, após você vai ingressar com pedido administrativo no INSS para que você tenha direito a esse benefício. Indeferido esse benefício, vai ter que buscar a Justiça Estadual, porque se for acidente de trabalho, a justiça competente é a Justiça Estadual. Tá? Não é um processo simples, não é um processo muito fácil de se fazer. São 3 meses de trabalho, mas esses 3 meses de trabalho eles são de extrema importância de serem comprovados para que possa resguardar o seu direito a receber este benefício e assim você se recuperar do acidente que você sofreu. Ah, doutora, eu perdi parte de um membro, eu posso, nesse processo da Justiça do Trabalho, requerer uma indenização? Pode. Aqui a dona Ritinha, no caso, ela não está dizendo como foi esse acidente, ou se a perda foi grande, enfim. Existem muitos casos que ainda dão direito à indenização decorrente deste acidente. E outros casos também que ainda o quê? Você perde parte deixa eu falar de uma forma bem simples para você. Digamos assim, você conseguia carregar os produtos todos, você fazia entrega. Quando você sofreu esse acidente, você teve essa capacidade reduzida. Então, devido a esse acidente, você ainda pode requerer, tá, um benefício, um auxílio acidentário. Certo? Tudo você vai conversar com o advogado, especialista em direito previdenciário, que ele vai ter como te auxiliar, fazer toda essa análise documental para ver em qual benefício você vai se inserir melhor, o que será melhor para você. Se na Justiça do Trabalho ele vai requerer a indenização decorrente do acidente, da perda de capacidade laborativa, ele vai verificar o auxílio que ele vai pedir, vai ser o auxílio doença, vai ser o auxílio acidentário, foi expedida a CAT, tudo direitinho. Foi indeferido, ele vai para a Justiça Estadual, certo? Eu sei que não é um tema simples, eu sei que é um tema bem complexo, mas se ainda tiverem qualquer dúvida, me encaminha de volta aqui, você, dona Ritinha, e qualquer um outro que esteja aí do outro lado da telinha, que ainda tenha dúvida sobre o tema, encaminha aqui, ó. Encaminha que eu terei maior prazer em te responder. E aproveita e vai lá no canal do YouTube, Programa Minuto do Direito, ó. Te inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, ativa o sininho e mande as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em compartilhar. Deus te abençoe, tudo de bom. Esse foi mais um Programa Minuto do Direito. Tchau, tchau!